Imagine descobrir no dia do seu aniversário de casamento que o presente que seu marido preparou para você não foi amor, mas um pedido de divórcio. E pior, a mulher por quem ele te trocou é justamente sua própria irmã. Essa é a realidade de Camille, que de um dia para o outro viu sua vida desmoronar diante da maior traição que poderia enfrentar. Mas será que essa história termina em dor? Ou será que, entre a humilhação e a perda, existe uma chance inesperada de renascimento e de um novo amor? Fique até o final, porque o que acontece com Camille vai provar que, mesmo quando tudo parece perdido, o destino pode guardar uma surpresa que muda completamente o rumo da vida. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O dia começara com um brilho suave, atravessando as cortinas da mansão, como se o mundo ainda ignorasse que a vida de Camille estava prestes a ruir. Ela acordara cedo, movida por uma esperança quase infantil. O coração acelerava, enquanto preparava um cartão feito à mão, cortando papéis coloridos e escrevendo palavras que acreditava ainda terem força para reacender o que restava de seu casamento. Cada detalhe carregava pedaços de si mesma. O laço azul amarrado com cuidado, o perfume suave borrifado na última página. Para ela, aquele gesto simples era um pedido silencioso. Lembre-se de nós. Colocou o cartão sobre a mesa do escritório de Stefan e saiu com um sorriso nervoso, acreditando que, ao encontrá-lo, ele se lembraria da mulher que havia escolhido 3 anos atrás. No entanto, quando retornou minutos depois, não encontrou o que esperava. O cartão estava exatamente onde deixara, intocado como se fosse invisível. Ao lado dele, uma pilha de papéis alinhados com precisão militar. A caligrafia de Stefan preenchia as linhas com tinta ainda fresca. Era o divórcio. O impacto foi físico. O peito de Camille pareceu se contrair, roubando-lhe o ar. Seus dedos tremeram ao tocar as folhas, como se pudessem queimar. Ainda processava quando a porta se abriu e Stefan entrou. Impecável em seu terno escuro, ele parecia pronto para uma reunião de negócios, não para destruir uma vida. Assine aqui e aqui. A voz dele era cortante, objetiva, como se falasse de uma transação financeira. Camille piscou várias vezes, tentando encontrar palavras, mas o nó em sua garganta a paralisava. O cartão, ignorado, brilhava em silêncio sob a luz da manhã. As lágrimas brotaram antes que pudesse contê-las. Procurou no rosto dele alguma centelha de arrependimento, qualquer resquício do homem por quem se apaixonara. Não encontrou nada além de frieza calculada. E então veio o golpe final. Existe outra pessoa. Stefan não desviou o olhar. É Rose. O nome caiu como um trovão. Rose. Sua irmã adotiva, a menina que crescera ao seu lado, que fora recebida como parte da família, mas que sempre carregara consigo a aura de perfeição inalcançável. Camille precisou se segurar na beira da mesa para não tombar. Uma sucessão de lembranças a atravessou. As comparações constantes, as sabotagens discretas, a sensação de viver eternamente em segundo plano. Agora, Rose não apenas roubara mais uma vez a atenção da família ou de colegas, roubara seu marido. Camille quis gritar, mas apenas um som sufocado escapou de seus lábios. Como pôde? Murmurou, quase sem voz. Stefan ajeitou a gravata diante do espelho, sem remorso. Não se culpe. Você sempre foi correta. Mas Rose me dá algo que você nunca deu. Intensidade. As palavras feriram mais do que qualquer grito. Camille sentiu as pernas fraquejarem, como se o chão tivesse desaparecido. A vontade era correr, mas ficou parada, imobilizada pela dor. Stefan, indiferente, recolheu a pasta com os papéis. Quanto mais rápido assinarmos, melhor será para todos. Ele saiu, deixando atrás de si o perfume caro e o silêncio sufocante. Camille segurou o cartão contra o peito, não porque ainda tivesse valor, mas porque simbolizava o fim de uma ilusão. Aquele presente intocado agora era um epitáfio de um amor morto. Ela caiu na cadeira, deixando as lágrimas correrem.
Cada gota parecia carregar 3 anos de esforços ignorados, de conversas silenciadas, de noites frias ao lado de alguém que já não estava presente. Mas, entre soluços, uma semente de indignação começou a germinar. O golpe fora brutal, mas algo nela se recusava a acreditar que aquele seria o fim de sua história. Ainda não sabia como, nem quando, mas em algum ponto do futuro, ela se levantaria. Não mais como a esposa invisível de Stefan, nem como a sombra de Rose, mas como Camille, inteira. E sem perceber, aquele momento de ruína seria também o primeiro passo em direção ao inesperado. A um encontro que mudaria para sempre a forma como ela enxergava o amor e a si mesma. Naquela noite, deitada no quarto apertado do hotel, Camille não conseguiu dormir. O travesseiro áspero absorvia suas lágrimas silenciosas, mas não havia nada que pudesse acalmar a avalanche de memórias que retornava como um filme cruel. Era impossível não pensar em Rose. Stefan podia ter sido o executor do golpe, mas Rose era a cicatriz aberta desde a infância, o fantasma que a perseguia desde que se entendia por gente. Rose chegara à família quando Camille tinha apenas 8 anos. A menina de olhos claros e sorriso encantador fora recebida como uma dádiva, um gesto de bondade dos pais que decidiram adotá-la. Camille, criança ingênua, acreditara que finalmente teria uma irmã para dividir sonhos e segredos. Lembrava-se de como correu para abraçá-la no primeiro dia, levando-a para mostrar a casa e seus brinquedos favoritos. Mas a alegria inocente não durou muito. Logo, percebeu que Rose não era apenas uma nova irmã. Era a estrela da família. As tias elogiavam o cabelo sedoso de Rose. Os vizinhos comentavam sobre sua inteligência precoce e os pais pareciam irradiar orgulho a cada gesto dela. Camille, por outro lado, passou a ouvir frases que se repetiriam durante anos. Olhe como Rose se comporta. Você devia aprender com a sua irmã. Foi nesse contraste constante que ela aprendeu a encolher-se. As comparações não eram apenas externas. Rose parecia se alimentar delas. Bastava Camille conquistar algo para que, pouco tempo depois, Rose encontrasse um jeito de superá-la ou de roubar-lhe a atenção. No colégio, Camille se esforçava para tirar boas notas. Mas Rose sempre aparecia com prêmios extras, competições vencidas, apresentações impecáveis. Quando Camille fez amizade com uma colega de turma, dias depois, essa mesma amiga já estava inseparável de Rose. Mas havia momentos ainda mais cruéis, gravados na memória como feridas. Camille se lembrava nitidamente da noite em que preparara um poema para o concurso de literatura da escola. Passara horas escrevendo, ajustando cada verso, sentindo orgulho pela primeira vez de algo que nascera de dentro dela. No dia seguinte, as folhas haviam desaparecido misteriosamente de sua escrivaninha. Ela chorou, desconsolada, sem coragem de subir ao palco. Para sua surpresa e dor, Rose recitou versos muito semelhantes diante da família, que a aplaudiu como prodígio. Veja como sua irmã é talentosa, disseram. Camille permaneceu em silêncio, engolindo a suspeita e a vergonha. Na juventude, a história se repetiu de forma ainda mais dolorosa. Camille apaixonou-se por Daniel, um colega de faculdade que parecia enxergá-la além da sombra da irmã. Por algumas semanas, acreditou que, enfim, alguém a escolhera. Mas bastou Rose aparecer em uma festa no campus para que tudo mudasse. O olhar de Daniel desviou, os convites rarearam, e logo ele estava ao lado de Rose, sorrindo da forma como um dia sorrira para ela. Não foi culpa minha, dissera a irmã com voz mansa, mas Camille sabia reconhecer o brilho de satisfação em seus olhos. Agora, ao ouvir o nome de Rose na boca de Stefan, tudo fazia sentido. Era como se o ciclo de sua vida tivesse se repetido mais uma vez. Tudo o que era dela, Rose tomava. O marido, o casamento, os planos de família. Stefan fora apenas mais um na lista de homens que se deixavam seduzir. A diferença era que, dessa vez, não havia como fingir que não importava. Stefan fora seu lar, sua vida. E agora, até isso lhe fora arrancado. Deitada na cama do hotel, Camille apertava os lençóis com força,
as unhas quase rasgando o tecido. A dor se misturava a uma indignação crescente. Por quanto tempo ainda permitiria que Rose decidisse sua história? Por quanto tempo se deixaria ser a sombra? Lembrou-se de uma cena esquecida, agora carregada de novo significado. As duas estavam diante de um espelho, ainda adolescentes, brincando com vestidos improvisados de lençóis. Camille ria, com flores no cabelo, enquanto Rose a observava pelo reflexo. "Um dia vou me casar com alguém que vai me dar tudo", dissera ela em tom profético. "E você vai ver." Camille rira na época, achando que era apenas vaidade juvenil. Hoje, a frase ecoava como uma sentença cumprida. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram apenas de dor. Havia também raiva, uma chama que começava a arder em seu peito. Pela primeira vez, não queria apenas sobreviver, queria resistir. A madrugada avançava quando Camille se levantou e foi até a janela estreita do quarto. A cidade dormia sob o brilho frio dos postes. Ela se abraçou, tentando se aquecer, e sussurrou para si mesma: "Chega." Não sabia ainda como enfrentaria Rose, nem como reconstruiria sua vida. Mas tinha certeza de uma coisa: não passaria o resto dos seus dias como a sombra da irmã perfeita. Pela primeira vez, Camille se permitia imaginar que poderia ser a protagonista da própria história. E sem saber, aquele pensamento era o prenúncio de um caminho que a levaria não apenas à sua independência, mas também a alguém capaz de enxergá-la como jamais havia sido vista. O amanhecer chegou pesado, como se o próprio céu tivesse absorvido a tristeza de Camille. A mansão estava mergulhada em silêncio, mas não era um silêncio acolhedor. Era denso, sufocante, como se as paredes observassem sua agonia e a julgassem. Camille desceu as escadas lentamente, o coração latejando. Ao chegar à sala de estar, encontrou Stefan já pronto para sair. Ele parecia impecável, como sempre. Terno alinhado, gravata perfeitamente ajustada, expressão fria. Ao seu lado, sobre a mesa de vidro, a pasta com os papéis do divórcio esperava, aberta como uma armadilha. Camille respirou fundo. Sabia que não poderia adiar mais. Aproximou-se da mesa e pegou a caneta. As mãos tremiam, mas havia uma determinação inesperada em seu peito. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse a única forma de não se sentir derrotada. Levantou o olhar para Stefan e perguntou, num tom baixo, mas firme: "É realmente isso que você quer?" Ele nem hesitou. Já está decidido. Foram 4 palavras que soaram como a sentença final de um juiz. Camille baixou os olhos para os papéis, passando por cima das cláusulas frias que resumiam anos de vida compartilhada em termos jurídicos. Não havia nada ali sobre as noites que passara acordada, esperando por ele. Nada sobre os aniversários em que se esforçara para fazer surpresa, os jantares preparados com carinho, os sonhos que dividira. Tudo reduzido à partilha de bens e dissolução de união. Segurou a caneta com força e assinou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada traço era como cortar um pedaço de si mesma. Quando terminou, deixou a caneta cair sobre a mesa e ergueu os olhos. A voz saiu embargada, mas firme. "Não quero nada de você. Nem a casa, nem o dinheiro, nem o sobrenome. Leve tudo. Eu só quero estar livre." Stefan arqueou uma sobrancelha, surpreso por um instante, mas logo voltou à expressão indiferente. Fechou a pasta com calma, como quem conclui um contrato de negócios, e a colocou na pasta de couro. Camille sentiu o peito se apertar, mas não chorou. Não na frente dele. Pegou sua mala pequena que já estava pronta perto da porta. Colocara ali apenas o essencial. Algumas roupas, documentos, uma fotografia dos tempos de infância em que ainda acreditava que Rose era sua irmã de verdade. Deixara todo o resto para trás. As joias, os vestidos caros, os móveis luxuosos. Nada disso tinha mais sentido. Stefan a observou de relance sem se aproximar. Não houve despedida, nem sequer uma palavra de consideração. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que havia destruído pouco a pouco o casamento deles. Camille caminhou até a porta.
Mas antes de sair, voltou-se uma última vez. O coração doía, mas a voz saiu clara. Você pode ter escolhido Rose, mas eu escolho não ser mais sua sombra. Ele não respondeu. Apenas virou-se para ajustar os botões do paletó diante do espelho. Indiferente. O som da porta se fechando atrás dela foi o ruído mais libertador e mais doloroso que já ouvira. Lá fora, o ar fresco da manhã a atingiu em cheio. Camille respirou fundo, enchendo os pulmões com a sensação amarga da realidade. Carregando a mala até o carro, entrou e ligou o motor. As mãos ainda tremiam no volante. Ao dar a partida, viu pelo retrovisor a mansão ficando cada vez menor, até sumir por completo. Restou apenas seu próprio reflexo. Olhos vermelhos, pele pálida, expressão devastada. Mas no fundo desse espelho cruel, havia também algo novo. Uma centelha. Enquanto dirigia sem rumo pelas ruas largas da cidade, as lágrimas finalmente escorreram livres. Não havia mais ninguém para ver, ninguém para julgar. Chorou pelo amor perdido, pelo tempo desperdiçado, pela traição dupla de marido e irmã. Mas, no meio do desespero, surgiu também um pensamento: sobreviver. Não sabia como, mas sabia que precisava. Estacionou em frente a um hotel simples e barato. Carregando a mala, atravessou a recepção com passos pesados e pediu um quarto. O funcionário a olhou com estranheza, como se pudesse enxergar o caos que a acompanhava, mas entregou-lhe a chave sem perguntas. Camille subiu as escadas devagar, entrou no quarto estreito e deixou a mala cair no chão. Ali, sozinha, permitiu-se desmoronar. Chorou até não ter mais forças, o rosto escondido entre as mãos. Mas quando o pranto cessou, restou apenas um silêncio profundo. Um silêncio que, pela primeira vez, não vinha de Stefan, nem de Rose, nem da casa fria que deixara para trás. Era um silêncio que vinha dela mesma. E nesse silêncio, uma certeza começou a se formar. O passado havia acabado. Camille não sabia ainda quem seria dali em diante, mas, ao se deitar naquela cama estranha, com o coração em pedaços, jurou a si mesma que não deixaria Rose vencer sempre. O futuro era incerto, mas estava aberto, e sem perceber, ao virar a chave daquele quarto barato, Camille também havia virado a chave da própria vida. O quarto do hotel era pequeno, abafado, com paredes descascadas que carregavam a sensação de abandono. O colchão afundava em alguns pontos, e a janela mal se abria, deixando entrar apenas o barulho distante dos carros. Ainda assim, foi ali que Camille se trancou na primeira noite longe da mansão. Sentada na beira da cama, com a mala ainda fechada aos pés, ela tentava compreender o vazio que a cercava. Por tanto tempo acreditara que sua vida estava atrelada àquele casamento, que agora, sem Stefan, parecia não sobrar nada além de escombros. As horas se arrastaram. Cada vez que fechava os olhos, via a cena dos papéis sobre a mesa, a assinatura fria, o nome de Rose pairando no ar como uma sentença. O travesseiro barato absorveu seu pranto silencioso, mas não havia alívio. Quando finalmente adormeceu, já era quase madrugada, e o sono foi leve, interrompido por pesadelos que a faziam despertar em sobressaltos. O amanhecer trouxe consigo a realidade nua e crua. O café servido no saguão era ralo, mas Camille o bebeu sem reclamar. Precisava de energia. Pegou o celular, olhou para a tela e viu que não havia mensagens. O silêncio era total. Bloqueara Stefan, Rose e até os próprios pais, mas uma parte de si ainda esperava algum sinal, alguma tentativa de reconciliação. Nada veio. Talvez fosse melhor assim. Decidiu sair. Precisava buscar emprego, qualquer coisa que lhe garantisse algum sustento. Caminhou pelas ruas movimentadas com o currículo dobrado dentro da bolsa. Entrou em uma loja de roupas e perguntou ao gerente se havia vagas. Ele a reconheceu imediatamente, ergueu uma sobrancelha e comentou em voz alta: "Você não é a ex de Stefan Duarte, aquela que ele deixou pela irmã?" As funcionárias trocaram olhares e riram discretamente. Camille sentiu o rosto queimar. Saiu sem responder, engolindo a humilhação como quem engole veneno. Tentou em outros lugares.
Em uma cafeteria, a atendente olhou para ela com desdém e murmurou algo sobre mulheres que não sabem segurar um marido. Em um pequeno escritório, foi rejeitada antes mesmo de explicar suas habilidades. O sobrenome que antes lhe abria portas, agora parecia uma marca de vergonha. Cada não pesava como uma pedra em suas costas, mas Camille continuou. Ao voltar para o hotel no fim da tarde, estava exausta. Jogou-se na cama e encarou o teto. Pela primeira vez, a ideia de desistir cruzou sua mente. E se Rose estivesse certa? E se ela realmente nunca fosse suficiente? Mas então, como um reflexo involuntário, lembrou-se do que dissera a Stefan ao sair da mansão. Eu escolho não ser mais sua sombra. A frase ecoou dentro dela. Não podia voltar atrás agora. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Currículos entregues, portas fechadas, olhares de julgamento. O dinheiro começava a acabar e a mala no canto do quarto parecia cada vez mais um símbolo de derrota. Ainda assim, havia uma pequena diferença. Cada humilhação não a quebrava, mas a endurecia. Como ferro no fogo, Camille estava se moldando mesmo sem perceber. Numa dessas noites, sentada sozinha diante da janela, observando as luzes da cidade, fez uma promessa silenciosa. Eu vou me levantar. Nem que precise começar do nada. Eu vou me levantar. As palavras soaram estranhas em seus lábios, como se viessem de uma versão dela que ainda não existia. Mas naquele instante, mesmo no meio da escuridão, Camille sentiu um fio de esperança. O destino, porém, já começava a preparar o próximo capítulo de sua vida. Um encontro inesperado surgiria logo à frente, mudando não apenas sua rotina, mas também a forma como enxergava a si mesma. Entre as ruínas que restaram de sua antiga vida, estava prestes a surgir alguém que veria nela muito mais do que uma mulher ferida. O quarto do hotel já não parecia apenas pequeno, mas opressor. Cada parede estreita parecia se aproximar um pouco mais a cada dia, lembrando Camille do quanto perdera. O dinheiro reservado para os dias difíceis estava diminuindo rapidamente, e com ele vinha a sensação de que seu tempo ali também estava prestes a acabar. A cada manhã, acordava mais cansada do que na noite anterior, mas ainda assim vestia o que tinha de melhor e saía para enfrentar as ruas. Naquele dia, o céu estava nublado, e um vento frio atravessava as avenidas movimentadas. Camille, com o currículo amassado na bolsa, seguiu até uma cafeteria charmosa que vira no caminho. O aroma do café fresco a atraiu, mas o que buscava não era uma bebida quente. Aproximou-se do balcão e, reunindo a pouca coragem que ainda restava, perguntou ao gerente se estavam contratando. Ele a olhou dos pés à cabeça, demorando-se mais do que o necessário. Quando ouviu seu sobrenome, ergueu uma sobrancelha e soltou uma risada seca. Ah, claro, a ex-esposa de Stefan Duarte. Todos comentam sua história. Camille sentiu o rosto arder de vergonha. A atendente atrás dele disfarçou um riso, e o olhar de julgamento no ambiente se tornou insuportável. Sem responder, saiu rapidamente, com passos apressados que quase se transformaram em corrida. Andou sem rumo por alguns quarteirões até parar diante de um edifício imponente, todo de vidro, que refletia o céu cinzento. Talvez fosse apenas o desespero, talvez fosse uma fagulha de coragem, mas empurrou a porta giratória e entrou. O saguão amplo e moderno contrastava com o vazio que sentia por dentro. Aproximou-se da recepção e perguntou, com a voz quase apagada, se havia alguma vaga disponível. A recepcionista, gentil, pediu que aguardasse alguns minutos. Enquanto esperava, Camille sentiu o peso dos olhares. Não sabia se alguém a reconhecera ou se era apenas sua insegurança falando. Estava prestes a desistir quando percebeu um homem se aproximando. Alto, postura firme, terno escuro que parecia moldado sob medida. Mas não era a elegância que chamava a atenção, e sim a intensidade tranquila em seus olhos. Havia algo ali que transmitia não apenas confiança, mas também humanidade. Ele parou diante dela e falou com voz grave, mas suave. Você parece cansada. Posso ajudar em algo? Camille se surpreendeu com a abordagem direta. Engoliu em seco e respondeu.
procurando emprego. Mas não tem sido fácil. O homem inclinou levemente a cabeça, como se pesasse cada palavra dela. Muitas portas fechadas. Ela soltou um suspiro curto, quase um desabafo. Todas. Por algum motivo, não sentiu necessidade de esconder a verdade. Estava cansada demais para fingir. O silêncio entre eles não foi constrangedor. Ao contrário, parecia dar espaço para que a dor dela fosse reconhecida. Christian Velasco, disse ele estendendo a mão. Camille a apertou, surpresa com a firmeza e o calor do toque. O nome soou familiar, mas demorou alguns segundos para que ela percebesse quem era. Um dos empresários mais influentes da cidade, e ainda assim estava ali, parado diante dela, oferecendo atenção genuína. Talvez eu tenha algo que se encaixe no que procura, continuou ele. Um novo projeto na empresa precisa de alguém organizado, comprometido, disposto a aprender. Camille arregalou os olhos. Não sabia se era real ou apenas um gesto de compaixão. Não tenho muitas qualificações, murmurou a voz embargada. Passei anos cuidando de uma casa, de um casamento que... Interrompeu-se, incapaz de terminar a frase. Christian não a pressionou, apenas assentiu, como se compreendesse. Às vezes a maior qualificação é sobreviver quando tudo parece perdido. Fez uma pausa e completou. E eu vejo essa força em você. Camille sentiu um nó na garganta. Havia muito tempo ninguém reconhecia nada além de suas falhas. Pense com calma, disse ele, tirando um cartão elegante do bolso e entregando a ela. Se decidir tentar, venha amanhã. Ela segurou o cartão como quem recebe uma chave para fora de uma prisão. Não sabia se teria coragem de aparecer, mas pela primeira vez desde o divórcio, o peso em seus ombros parecia menos esmagador. Ao sair do prédio, o vento frio bateu em seu rosto, mas Camille se deu conta de que havia algo novo no ar. Esperança. Enquanto caminhava de volta ao hotel, repetia mentalmente o nome gravado no cartão. Christian Velasco. Não sabia ainda que aquele encontro casual seria o ponto de virada não só de sua vida profissional, mas também do seu coração. Camille passou a noite olhando para o cartão de visitas que Christian lhe entregara. O nome dele, gravado em letras douradas, parecia pulsar sob a luz fraca do abajur do hotel. O medo e a dúvida disputavam espaço em seu coração. Quantas vezes já ouvira promessas que terminavam em decepções? Quantas vezes acreditara que alguém a escolheria, apenas para ver Rose entrar em cena e roubar tudo? Ainda assim, havia algo em Christian que a desarmava. Não era só a oferta de trabalho. Era o olhar dele, firme e respeitoso, que parecia enxergar além das feridas. Na manhã seguinte, vestiu a roupa mais apresentável que tinha e foi até o endereço indicado. O edifício se erguia imponente, mas não ostentava luxo exagerado. Havia nele uma sobriedade que transmitia seriedade. A recepcionista a conduziu até uma sala ampla, onde Christian já a aguardava. Ele se levantou quando ela entrou. Gesto simples, mas que a fez sentir respeitada, de uma forma que Stefan jamais a fizera. Pensei que não viria, disse ele abrindo um sorriso discreto. Quase não vim, admitiu Camille, apertando a bolsa contra o corpo. Ainda não sei se posso confiar. Christian inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando as mãos sobre a mesa. Não precisa confiar em mim agora. Confie em você. Apenas tente. As palavras ecoaram dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava exigindo que ela provasse seu valor para os outros, mas para si mesma. Aceitou a proposta. Os primeiros dias foram de tarefas simples: organizar relatórios, revisar documentos, atender chamadas, mas cada pequeno acerto era celebrado por Christian com um aceno de aprovação ou uma palavra de incentivo. Camille, acostumada a críticas ou ao silêncio indiferente, sentia-se renascendo. Não era apenas um emprego, era uma chance de recuperar a dignidade que lhe fora roubada. Contudo, o passado não desaparecia tão facilmente. Uma tarde, enquanto digitava relatórios, o celular vibrou. Mensagem de Rose. Sou sua irmã, você não pode me ignorar para sempre. Precisamos conversar. Logo em seguida, outra notificação.
Stefan, você ainda pode voltar. Está jogando sua vida fora. O coração de Camille disparou. Por um instante, a velha insegurança ameaçou voltar. Mas respirando fundo, apagou as mensagens e bloqueou novamente os números. Não chorou. Não tremeu. Apenas seguiu trabalhando. Dias depois, a pressão aumentou. Os pais apareceram no hotel indignados. A mãe, de semblante severo, foi direta. Você não pode simplesmente cortar laços com sua irmã. Não importa o que aconteceu, a família deve permanecer unida. Camille os ouviu em silêncio, mas dentro de si uma chama ardia. Quando falou, sua voz não vacilou. Perdoar não significa permitir que me destruam. Eu não vou me anular em nome de uma família que nunca me enxergou. O pai tentou argumentar, mas ela foi firme. Pela primeira vez, não se curvou diante deles. Os pais saíram contrariados, mas Camille permaneceu com a cabeça erguida. Na manhã seguinte, Christian percebeu o abatimento em seu rosto. Está diferente hoje. O que aconteceu? Camille hesitou por um instante, mas acabou contando sobre as mensagens de Rose e Stefan, sobre a visita dos pais. Esperava receber conselhos vazios, mas Christian apenas a ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminou, ele disse: cortar laços pode ser doloroso, mas às vezes é a única forma de sobreviver. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Foram palavras simples, mas carregadas de uma sinceridade que a fez sentir algo aquecer no peito. Não era piedade, não era julgamento, era apoio. À noite, deitada na cama estreita do hotel, Camille encarou o teto manchado e percebeu que algo mudara. O passado ainda sussurrava em seus ouvidos, mas já não tinha a mesma força. O presente, com Christian ao seu lado, parecia mais sólido do que qualquer fantasma. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu com uma sensação de paz. Mal sabia que esse fio de esperança se transformaria em breve em algo muito maior. Um sentimento que até então ela acreditava não merecer mais. O trabalho com Christian havia se tornado a âncora de Camille. Cada dia que passava sentia-se mais segura, menos como a mulher abandonada que havia saído da mansão e mais como alguém capaz de construir algo próprio. Ainda assim, seu coração permanecia cercado por muros altos. Era impossível apagar da noite para o dia todas as marcas deixadas por Stefan e, sobretudo, pela sombra de Rose. Mas pouco a pouco, algo inesperado começou a nascer. Christian não era apenas um chefe justo. Era presente. Escutava de verdade, como se cada frase de Camille tivesse importância. Diferente de Stefan, que sempre parecia apressado ou entediado, Christian a observava com atenção genuína, como quem desejava compreender além das palavras. Em reuniões pedia sua opinião. No final do expediente perguntava se já havia jantado. Às vezes oferecia carona até o hotel, e nesses trajetos curtos conversavam sobre música, sobre livros que haviam marcado suas vidas, sobre lembranças de infância. Eram diálogos simples, mas para Camille tinham um peso imenso. Mostravam que talvez ela ainda pudesse ser vista como alguém interessante e não apenas tolerada. Certa tarde, ficaram sozinhos revisando relatórios. A sala estava iluminada pela luz dourada do pôr do sol, que refletia nos vidros altos. Camille se inclinava sobre os papéis quando notou que Christian a observava em silêncio. O olhar dele não era invasivo, mas havia nele uma intensidade que a fez corar. Você trabalha com afinco, Camille, disse após alguns segundos. É impressionante ver como transformou tudo, mesmo com tão pouco tempo. Ela baixou os olhos, desconfortável com o elogio. Não estava acostumada a ser reconhecida. Eu só faço o que posso, respondeu quase num sussurro. Não, retrucou ele firme. Você faz muito mais do que isso. As palavras ficaram ecoando dentro dela, aquecendo feridas que ainda sangravam. Por mais que tentasse resistir, sentia o coração acelerar. O silêncio entre eles naquele momento não era vazio, era carregado de algo que ela temia nomear. Mas o passado não se contentava em ficar quieto. Rose reapareceu como uma tempestade, dessa vez de forma calculada. Camille voltava do trabalho quando a viu parada em frente ao hotel.
usando um vestido vermelho que parecia gritar poder. Não acredito que você está vivendo aqui, disse Rose, olhando para a fachada modesta com desdém. De todas as opções, escolheu o fundo do poço. Camille tentou passar direto, mas Rose a segurou pelo braço. Você acha mesmo que pode recomeçar? Que pode chamar a atenção de Christian Velasco? O sorriso dela era ácido. Eu já estive em eventos com ele. Sei o tipo de mulher que ele gosta. Você não tem chance. As palavras ardiam, mas Camille respirou fundo, afastou-se e entrou no hotel sem olhar para trás. Não daria a Rose o prazer de vê-la desmoronar. No entanto, sozinha em seu quarto, a insegurança voltou como um fantasma. E se fosse verdade? A resposta veio poucos dias depois. Rose apareceu diretamente na empresa de Christian. Entrou com a postura de quem sempre conseguira o que queria. Camille, ao vê-la se aproximar, sentiu o coração gelar. Christian levantou-se para cumprimentá-la, e Rose estendeu a mão, prolongando o toque além do necessário. Faz tempo que não nos vemos, Christian, disse, a voz melosa. Achei que poderia passar para conversar. Camille observava da mesa próxima, o peito apertado. Era como reviver todos os roubos do passado, todos os olhares desviados em direção a Rose. Esperava ver a mesma história se repetir. Mas, para sua surpresa, Christian soltou a mão dela quase imediatamente. Não tenho nada a tratar com você, respondeu com frieza. Rose tentou insistir, inclinando-se mais perto. Não seja rude. Eu só queria... Não. A voz dele foi cortante. Se veio para provocar Camille, saiba que não vai conseguir. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os funcionários pararam discretamente para observar. Rose, acostumada a sempre vencer, piscou confusa. Pela primeira vez, o charme que tanto usara como arma não surtiu efeito. Camille não acreditava no que via. Alguém havia enfim escolhido ficar ao seu lado. Rose saiu do escritório com o sorriso trincado, e Christian voltou-se para Camille. O olhar dele estava firme, mas suave. Nunca duvide de si mesma por causa dela, disse. Você é muito mais do que imagina. As lágrimas brotaram nos olhos de Camille, mas desta vez não eram de dor, eram de alívio. Era como se, naquele instante, os muros ao redor de seu coração começassem a ruir. E foi assim, no contraste entre a derrota de Rose e a firmeza de Christian, que Camille percebeu algo impossível de negar. Seu coração, pela primeira vez em muito tempo, estava desperto. A derrota de Rose na empresa parecia ter sido um golpe em seu orgulho, mas Camille sabia que a irmã não se daria por vencida tão facilmente. O silêncio que se seguiu nos dias seguintes era, para ela, o prenúncio de algo maior. Rose sempre voltava. Sempre. E quando voltava, vinha armada com palavras afiadas como facas. O confronto aconteceu em uma tarde chuvosa. Camille havia encerrado o expediente e caminhava para o estacionamento quando viu do outro lado da rua uma silhueta familiar encostada em um carro preto. Rose, impecável como sempre, segurava um guarda-chuva elegante e exibia um sorriso gélido. O coração de Camille acelerou, mas desta vez suas pernas não vacilaram. Aproximou-se devagar, sem desviar o olhar. Finalmente consegui um momento a sós com você, disse Rose como se fosse uma anfitriã dando boas-vindas. Precisamos conversar. Camille cruzou os braços. Conversar ou me ferir mais uma vez? Rose riu, aquela risada que Camille conhecia desde a infância, a mesma que sempre anunciava que alguém perderia, e esse alguém invariavelmente era ela. Você continua se colocando como vítima, irmãzinha. Não percebe que sempre fui mais forte? Stefan escolheu a mim e Christian... Ah, ele só ainda não percebeu quem eu sou. Quando perceber, você voltará para a sombra. É lá que sempre pertenceu. As palavras atingiram Camille como trovões, mas surpreendentemente não a derrubaram. Havia dentro dela algo novo, uma firmeza construída nas últimas semanas. Lembrou-se de cada manhã em que se levantara para enfrentar o mundo, de cada porta que se fechara em sua cara, de cada sorriso de incentivo que recebera de Christian. Lembrou-se de como ele rejeitara Rose sem hesitar, diante de todos. Isso lhe dava forças. Chance Rose,
disse Camille, erguendo o queixo. Eu passei a vida acreditando que você era superior, mas agora vejo que sua força sempre existiu porque eu me deixei encolher. Eu não sou mais a sombra. Rose estreitou os olhos, irritada com a segurança que não esperava encontrar. Você realmente acha que pode competir comigo? Olhe para si mesma, vivendo de migalhas, sobrevivendo da caridade de um milionário que logo vai se cansar. Você não tem nada, Camille. Nunca teve. Camille deu um passo à frente, sentindo a chuva fria escorrer pelo rosto, mas mantendo-se firme. Você está enganada. Eu tenho algo que você nunca conseguiu, disse com a voz firme. Eu tenho alguém que me vê de verdade. Christian não está comigo por interesse nem por conveniência. Está porque escolheu. E é isso que você nunca teve. Escolha. O silêncio caiu entre as duas. Por um instante, Rose pareceu desnorteada. O sorriso que sempre usava como máscara vacilou. Camille percebeu, talvez pela primeira vez, a insegurança escondida nos olhos da irmã. Rose tentou recuperar o controle. Christian vai se cansar. Todos se cansam de você. Sempre foi assim. Todos. Menos ele. Camille respirou fundo. E mesmo que um dia não estivesse ao meu lado, eu já não seria a mesma mulher de antes. Eu me encontrei. E você? Quem é você sem destruir os outros? Rose piscou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, não tinha resposta. O guarda-chuva caiu levemente para o lado, e a água da chuva começou a molhar seus cabelos perfeitos, como se a própria cena se desfizesse. Camille não esperou por mais nada. Virou-se e atravessou a rua em direção ao carro. Enquanto ligava o motor, lançou um último olhar pelo retrovisor. Rose ainda estava parada ali, imóvel como uma estátua rachada. Não havia vitória em seus olhos, apenas fúria impotente. Ao chegar em casa, encontrou Christian à sua espera. Ele percebeu sua expressão cansada, mas não fez perguntas. Apenas a envolveu em um abraço firme. Camille encostou o rosto no peito dele, sentindo o calor e a segurança que tanto buscara. Lá fora, a chuva continuava a cair, mas dentro dela havia um sol tímido, pronto para nascer. Naquele instante compreendeu. Estava livre. Livre da sombra de Rose, livre da prisão de Stephen, livre até da dúvida sobre si mesma. Ao lado de Christian, o futuro não era mais uma ameaça, era uma promessa. 1 ano havia se passado desde o dia em que Camille deixara a mansão de Stephen. 1 ano desde que vira seu casamento desmoronar e sua vida parecer ruínas. Agora, olhando pela janela do apartamento ensolarado que dividia com Christian, era quase impossível acreditar que a mulher que observava a cidade lá embaixo era a mesma que se refugiara em um quarto de hotel barato, carregando apenas uma mala e lágrimas. A manhã começara tranquila. Christian ainda dormia, o braço pesado repousando sobre ela, como quem protegia até em sonhos. Camille sorriu diante daquela cena. Não era o luxo que a cercava, porque sim, Christian podia lhe oferecer conforto, viagens e segurança material. Mas nada disso importava. O que a fazia sorrir era o modo como ele se levantava para preparar café nos domingos, o jeito como escutava cada uma de suas ideias no trabalho, a forma como segurava sua mão em silêncio quando percebia que o passado ainda tentava assombrá-la. Na cozinha, sobre a mesa, havia uma pequena caixa de confeitaria. Camille mesma a comprara naquela manhã. Dentro, um bolo simples, com apenas uma vela. Não precisava de festas grandiosas nem de convidados. Aquela celebração era dela, e só dela. Colocou o bolo no centro da mesa, acendeu a vela e respirou fundo. O calor da chama iluminava seu rosto, refletindo não apenas a luz, mas o brilho nos olhos que há muito tempo não via em si mesma. Christian apareceu na porta, os cabelos desalinhados, observando-a em silêncio. "E isso?" perguntou com um sorriso curioso. Camille ergueu o olhar e respondeu, firme, mas com doçura. "Hoje é o meu primeiro aniversário de mim mesma." Ele se aproximou, envolvendo-a por trás e apoiando o queixo em seu ombro. O calor do corpo dele a envolveu, mas o momento continuava sendo dela.
E o que vai desejar? Perguntou ele, quase num sussurro. Camille fechou os olhos. As imagens do passado voltaram como flashes. O cartão intocado sobre a mesa, a assinatura fria de Stefan, o riso venenoso de Rosie, os olhares de desprezo em cada porta fechada. Mas em seguida, vieram também outras memórias. A primeira vez que Christian lhe estendeu a mão, os elogios que a fizeram acreditar novamente em si mesma, a coragem de enfrentar a família, o dia em que dissera a Rose que não era mais sua sombra. Abriu os olhos, sentindo as lágrimas correrem, mas não eram de dor. Eram de gratidão. Desejo nunca mais esquecer quem eu sou, disse antes de soprar a vela. O silêncio que seguiu não foi vazio. Foi pleno. Camille se sentou à mesa, cortou o bolo e ofereceu a primeira fatia a Christian. Ele a aceitou, mas fez questão de devolver o prato para ela. Esse pedaço é seu. Você merece se servir primeiro. Pequenos gestos, grandes significados. Camille sorriu, sentindo o coração leve. Não tinha mais medo de Rosie. Não tinha mais rancor de Stefan. O passado continuaria a existir, mas já não definia quem ela era. E o futuro não precisava ser uma corrida para provar seu valor. Era uma estrada que ela caminhava no próprio ritmo, ao lado de alguém que a escolhia todos os dias. Enquanto provava o bolo, Camille olhou pela janela e deixou a mente voar. Talvez houvesse novos desafios, talvez até novos medos. Mas agora ela sabia, sempre teria forças para se reerguer. E se o amor quisesse acompanhá-la, que viesse como viera com Christian, não como um fardo, mas como liberdade. Sorriu, encostando-se no peito dele. A cidade brilhava sob o sol da manhã, mas o brilho mais intenso estava dentro dela. Pela primeira vez, Camille não precisava ser a esposa perfeita, nem a irmã invisível, nem a sombra de ninguém. Era apenas Camille, e isso, finalmente, era suficiente. No fim, a vida de Camille mostrou que nenhum coração precisa permanecer aprisionado às sombras do passado. O amor verdadeiro não chegou como um vendaval avassalador, mas como uma brisa que aos poucos foi abrindo espaço entre as ruínas. Christian não a salvou. Ela mesma havia se erguido quando todos apostavam em sua queda. Mas foi nos olhos dele que encontrou a confirmação de que já não era invisível, de que havia, enfim, alguém capaz de enxergar não a esposa rejeitada ou a irmã menosprezada, mas a mulher inteira que sempre existiu dentro dela. E assim, ao lado de Christian, Camille entendeu que a felicidade não nasce do luxo ou das aparências, mas da paz de estar com quem escolhe, todos os dias, permanecer. O amor entre eles era feito de respeito, de escuta, de pequenos gestos que se tornaram gigantes porque nasceram da verdade. E naquela celebração silenciosa do primeiro aniversário de si mesma, ela descobriu que amar não era se perder no outro, mas se encontrar em dois. O passado já não definia quem ela era. O presente a abraçava com ternura, e o futuro, pela primeira vez, parecia doce. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.